Boa noite, senhores. Zé de Seu, um prazer falar com Vossa Senhoria. Um abraço para o companheiro Lula. Eu tenho um filho de 20 anos, coloquei o nome dele, acho que foi o primeiro Luiz Inácio. É Luiz Inácio o nome dele. Foi quando o Lula perdeu a última para Fernando Henrique. Eu não sabia se ia ser homem ou mulher, então eu disse à mulher, não vai ser homem. Se for homem, o nome dele é Luiz Inácio. E é um prazer, ele tem o maior prazer de eu ter colocado esse nome, né? E parabéns pela sua luta, a democracia brasileira agradece a sua luta né, por este país, por essa nação. Alguns pontos da sua fala, e eu vou entrar num ponto. Eu sou de esquerda, mas tenho um trabalho de espiritualidade forte, que eu procuro, até por necessidade, né, para me corrigir mais e me tornar uma pessoa melhor. E eu pertenço à Igreja Católica, mas não vejo como a Igreja Católica, nesse sentido, em algumas fases do Brasil, ela se posicionou de forma meio errada. Mas durante a ditadura, os chamados bispos de vermelho, né, ajudou bastante, né, contribuiu bastante para dar, né, uma retaguarda para vocês. E o próprio Papa Francisco hoje, ele tem uma linha de esquerda, tanto que recebeu Lula, e dentro da igreja, eu vejo um movimento muito crescente dessa linha de esquerda, depois do governo do PT, de Lula e do PT. Entendeu? Então, eu acho que para se ganhar essa unidade que você fala, é importante flexibilizar, chamar toda a oposição, inclusive, porque quando a gente vai se criar, que a gente no grupo já está se debatendo sobre implantar uma nova ideologia, o grupo da gente, a ideologia passa pela cultura. A cultura existe a tradição e os costumes. E os costumes do brasileiro, principalmente nós nordestinos, nós temos uma religiosidade muito forte. Então, é necessário. E nas campanhas, na última campanha de Lula, um dos maiores, pelo menos aqui no Nordeste, um dos maiores cabos eleitorais de Lula, sem dizer nada, ele não se dizia o nome, era a Igreja Católica. Eu mesmo fui em alguns povoados falar sobre a alta, dar algumas palestras, entendeu? Não se dizia o nome do candidato, mas todo mundo sabia. Então, é preciso se manter, tentar se chegar, pelo menos na parte católica. Tem uma linha pentecostal da coisa que é carismática. Eu noto que também há um sentido de direita para eles. Mas tem esse outro lado, da igreja tradicional como instituição, inclusive comandada pelo Papa Francisco, que caminha nessa direção. E para a gente derrubar o que está posto aí, é necessário unir todas essas forças. A parte disso, eu sou auditor fiscal aqui de Sergipe, e um grande problema do Brasil é a questão da desoneração tributária. O agronegócio ele tem por obrigação dar lucro ao país, que a cadeia dele toda produtiva é desonerada, não se paga tributo de nada. E isso causa um buraco muito grande. E a produção que vai para a mesa da gente, quase 90% por aí, né, é da agricultura familiar. O que esses caras produzem simplesmente, quer dizer, criam aqueles latifúndios, um grupo de pessoas de 5% numa riqueza incomensurável, enquanto a miséria campeando ali naquela região. A outra, você já falou, eu numa entrevista do Bress Pereira, na revista CUT, foi muito bem posicionado, ele quer a questão dos juros dos bancos. Isso, se você, nessa fase agora, é necessário, tanto para a pessoa física como para o comércio por serviço, o juro que se pratica, que diz na Constituição, 12%. Né? Então, tem que se cumprir. Eles praticam o ágio aqui de forma assim escandalosa. Eu estou lendo o livro aí, Porque as Nações Fracassam, e os autores eles dizem que um dos motivos do fracasso das nações ou do progresso são as instituições políticas e econômicas. Aliado a isso, eu acho que também um Congresso e a Justiça precisam ter uma transparência e uma segurança os contratos internacionais para conduzir a vida do país. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre esse pensamento. Primeira questão, Igreja Católica. Ninguém fez mais mal à Igreja Católica que João Paulo
Segundo, porque ele reprimiu e desconstituiu não só a teologia de libertação, as sébias pastorais, como os bispados, como de São Paulo, por exemplo. E os neopentecostais ocuparam. E você bem disse, o Brasil é um país cristão. Questão de costumes, como se fala, do modo de vida, da moral. O conservadorismo é forte na Igreja Católica Brasileira. A carismática não é pouca coisa, não. É forte. Hoje é forte. E entre os evangélicos tradicionais, presbiteriano, luterano, batista, etc., são liberais progressistas, a lá Estados Unidos e Grã-Bretanha. Né? Os neopentecostais são fundamentalistas e são exclusivistas, são povo de Deus. Fazem uma leitura, inclusive, de exclusão de outras religiões e de um Estado a serviço deles. E tem partidos políticos, que nós não podemos criticar. A Igreja Católica sempre fez política no Brasil. Eu sou filho de católico, fui criado na Igreja Católica, estudei em colégio de padres franceses, conheço. E no PT, nas relações, toda a minha geração, conheço a Igreja bastante. O patrimônio da Igreja Católica, cadeia de rádios, televisão. A Igreja Católica tem estrutura de assistência social. Os evangélicos agora têm isso também. E ocupar os bairros, porque nós saímos dos bairros. Saímos do trabalho cultural, do trabalho educacional, da solidariedade social e da luta social nos bairros. Não saímos totalmente. Lógico que tem milhares de petistas fazendo isso, dezenas, talvez de milhares, centenas e milhares de entidades fazendo isso, progressistas. Mas os vereadores de direito, os prefeitos de direito, os deputados, eles ocuparam esse espaço também, fora as igrejas neopentecostais. Então nós temos que... O problema do Brasil é que está vivendo um choque também sobre isso que você falou. A Record e a Globo são dois Brasis. Um Brasil neopentecostal e um Brasil que aceita a pluralidade, diversidade, o aborto, o casamento, a descriminalização do aborto, não o aborto. Né? Ninguém pode aceitar o aborto. E, inclusive, casamento de pessoas do mesmo sexo. Por que o Bolsonaro está tão mal entre as mulheres e a juventude? Por essa imagem de cercear a liberdade individual. A juventude, inclusive, é até individualista, é até pró essa teologia da prosperidade, simpatia pelas profissões militares. Mas quando chega no Bolsonaro é contra. Quem vai querer comer que cabelo? Quando fala em escola cívico-militar, a juventude se assusta. A militarização do ensino, vou cortar cabelo, bater continência, usar roupa, né? Vou viver em quartel, que é uma coisa importante para nós. Segunda questão, essa questão da estrutura tributária e de juro, o PT devia transformar em campanha, um ano inteiro de campanha sobre o juro, um ano inteiro de campanha sobre a estrutura tributária. O agronegócio, no mundo todo, você sabe, ele é desonerado. E, inclusive, tem subsídio. No Brasil, a Tereza Cristina, essa famosa reunião que veio a público, ela fala que o agronegócio não consegue pagar juros de 9%. Por que o povo trabalhador tem que pagar juros de 50%, de 32% no crédito consignado, de 18% para comprar um carro? Por quê? Para favorecer o rentismo. 10% dos brasileiros que vivem do rentismo. 15%, 20%. Essa é a verdade. A terceira questão eu não entendi bem. Você falou que estava lendo um livro, certo? E eu aí não consegui pegar. O importante para o Brasil são os bancos públicos, gente, porque tem poupança. Quem tem 1 bilhão empresta 9. Quem tem 10 empresta 90. Quem tem 100 empresta 900 bilhões. Nós temos o Banco do Brasil que financia a agricultura, a agricultura familiar e ainda a indústria. Temos a Caixa Econômica de Saneamento e Habitação. Temos o BNDES, que é a infraestrutura, a indústria, ciência e tecnologia. Temos o BNB. Então, o Brasil já tem os instrumentos para fazer seu desenvolvimento. É isso, basicamente. A terceira pergunta, que as democracias morrem. Né? Eu ia começar até a ler esse livro, mas comecei a ler a biografia de Eugênio Boudin e Marx e a questão russa, e acabei não lendo. Porque as nações fracassam. Aí ele fala que o principal motivo seria as instituições políticas e econômicas. Os Estados Unidos vai fracassar por quê? Porque virou império, não é mais uma república, e porque se militarizou.
vive do complexo industrial e das guerras, e porque depende do mundo para sobreviver. Quando o mundo se globalizou, os americanos agora querem desglobalizar, porque eles perderam as vantagens que tinham, e perderam emprego, perderam competitividade, e estão perdendo a corrida. A principal corrida que eles estão perdendo com os chineses não é econômica nem comercial, não é tecnológica e de política, porque os chineses não têm uma política imperialista. Pode observar, o mundo vai mudar muito, porque a Turquia já é um poder regional, o Irã já é, a Rússia, a Índia, a China, e o Brasil será, mais cedo ou mais tarde, uma potência. Inclusive, poderia ser nuclear. É que nós proibimos. Nós temos enriquecimento e temos tecnologia para lançamento de foguetes. Mas o Brasil optou, pôs na Constituição, que só pode ser para fins pacíficos. Corretamente, desde que a América Latina seja desnuclearizada. Vocês veem que Israel tem bomba atômica, o Paquistão tem, a África do Sul quase teve. Então tem muita mistificação nisso também. Na verdade, é um monopólio de arma nuclear, né, que foi criado.